Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma atividade de língua portuguesa. Essa semana nós iniciamos o trabalho com o nosso livro didático, então pega ele aí já, abre na página 3, porque nós vamos falar sobre capas de revista. Bom, a capa de revista, ela é um gênero textual. Você costuma ler uma capa de revista? Você costuma ler revistas, na verdade? Costuma observar as capas de revista para ver se elas são interessantes, para você comprar aquela revista ou para você pegar ela para ler? Hoje em dia é mais difícil, né? As revistas todas são digitais, a gente quase não vê bancas de revista, nem nada disso. Mas ainda assim tem pessoas que gostam da boa e velha revista de papel para poder ler. E aqui na página 3 a gente tem uma capa de revista bem interessante. E é uma revista sobre ciência. Olha só, o nome dela é Ciência Hoje das Crianças. E uma capa de revista, como eu estava dizendo, ela é um gênero textual. O que isso significa? Todo gênero textual, ele possui público-alvo, ele possui um objetivo específico, ele possui um meio de circulação e ele possui uma linguagem específica. Então, uma revista como essa, Ciência Hoje das Crianças, qual o público-alvo dessa revista, hein? Desse gênero textual, dessa capa de revista? É o público infantil, não é verdade? Ciência hoje das crianças. Então, o público-alvo é o público infantil. Qual que é o objetivo desse gênero textual? Olha só, tem letras grandes, tem imagens, muitas cores. É o que? Chamar a nossa atenção. O objetivo desse gênero textual é chamar a atenção do leitor. Para quê? Para o leitor querer comprar a revista. Esse é o objetivo do gênero textual capa de revista, tá? O gênero textual possui um meio de circulação. Qual que é o meio de circulação da capa de revista? A própria revista, não é verdade? A capa de revista não vai num jornal, não vai na TV, ela vai na revista. Então, o meio de circulação da capa de revista é na revista. Além disso, ela tem uma linguagem específica. Como que é a linguagem desse gênero textual? Observe os textos, observe o que vem escrito. É uma linguagem informativa, né? É uma linguagem informativa. A revista, ela é composta por reportagens, por notícias. Então, ela sempre tem uma linguagem informativa, certo? Pensando nisso, a capa de revista e tudo mais que ela representa, você vai responder aos exercícios que estão na página 4. Antes de responder os exercícios da página 5, eu tenho uma informação importante para passar para você, que é essa informação sobre a linguagem dos textos. Bom, os textos, principalmente o texto de uma capa de revista, o que ele associa? Ele associa o texto escrito com a imagem que está ali exposta. Na capa de revista que a gente viu lá no nosso livro digital, a gente tem várias imagens e um texto escrito bem no meio dela. Isso é chamado de linguagem multimodal. O que isso significa? São várias formas de linguagem para escrever um texto, né? Então, a gente tem a linguagem escrita, que é a linguagem verbal, se relacionando com as imagens, que são a linguagem não verbal. Olha a definição aqui de linguagem multimodal.
Os textos multimodais são aqueles que empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas. A composição da linguagem escrita e não verbal, com o objetivo de proporcionar uma melhor inserção do leitor no mundo contemporâneo. Então, a linguagem multimodal, que é a associação do texto escrito com outras formas de linguagem, não só a imagem, mas outras formas de linguagem, pode ser as cores, pode ser sinais, podem ser gestos, pode ser som, tá? Então, essas outras formas de linguagem associadas com a linguagem escrita têm o objetivo de quê? De fazer com que o leitor se sinta num contexto mais contemporâneo, mais atual, mais atrativo, mais tecnológico. Olha alguns exemplos. Esse aqui é um tutorial de como mexer no iPhone, olha só. Aqui a gente tem um texto escrito interagindo com uma imagem. A imagem vem exemplificando, ela vem mostrando, dando exemplo do que o texto em cima está falando. A mesma coisa aqui, olha, sabe que tipo de texto é esse? Esse é um infográfico. Um infográfico mostra as mesmas coisas que um gráfico normal, de barras, em formato de pizza, ele mostraria. Só que todas aquelas informações que vêm num gráfico de barras, aqui estão mostradas como? Com imagens, com cores, né? De forma mais atrativa, mais atual do que num gráfico de barras. Mesma coisa, olha, um mapa. Quais são as linguagens que um mapa associa? Olha, as cores representam alguma coisa, então a gente precisa de uma legenda. A legenda associa as cores com a linguagem escrita, porque as cores têm uma representação. A gente também tem a rosa dos ventos, que mostra os 4 pontos cardeais, e aí associa esse símbolo, essa imagem com a linguagem escrita de norte, sul, leste, oeste. Então, um mapa também é um texto multimodal. E esse aqui, olha, é um microconto. Olha só, esse microconto aqui, no azulzinho, é um dos microcontos mais famosos do mundo. Diz assim: quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Esse conto se chama O Dinossauro, de Augusto Monterroso. E aí, o microconto, ele não nos dá muita informação sobre quem é a pessoa, o que que ela fez, né? Por que que ela estava dormindo, de onde que veio esse dinossauro. Mas esse microconto se relaciona com esse aqui em roxinho, que foi um microconto que surgiu depois. Olha só, o título desse microconto de roxinho aqui é Internet. Quando caiu, o dinossauro já estava lá. Que dinossauro é esse aqui da imagem? Olha, é o dinossauro que aparece no Google Chrome quando a internet cai, não é verdade? Então, quando caiu, o dinossauro já estava lá. Esse microconto é de Adriano Salvi. E aí, aqui, além da gente ter uma relação desse microconto no roxinho com o microconto do azulzinho, a gente ainda tem a relação do microconto com a imagem que está sendo mostrada, né? Essa relação é chamada de intertextualidade. Intertextualidade é a relação de um texto com o outro, né? Um texto que surgiu antes, que foi publicado antes, assim como esse, o dinossauro e o texto internet. Intertextualidade também é uma linguagem multimodal. Então, pensando nisso, a gente volta lá no nosso livro digital para poder analisar a linguagem que está lá no texto
da capa de revista. Olha só, nesse quadrinho cinza diz assim: nós nos comunicamos por meio de textos construídos por uma linguagem que pode ser verbal, quando utiliza a palavra escrita ou falada, ou não verbal, quando não faz uso da palavra, mas sim de outros recursos, como movimentos do corpo, sons, formas e cores. Nesses casos, podemos identificar a linguagem da dança, da música, da pintura. Há ainda textos formados por linguagem mista, isto é, são constituídos tanto por linguagem verbal quanto não verbal, como é o caso de histórias em quadrinhos, infográficos e capas de revistas. Todos os textos são considerados multimodais. Então, se um texto ele conecta uma linguagem escrita e uma linguagem não verbal, né? Uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal, ou mais de uma linguagem não verbal, esse texto é considerado um texto multimodal. Voltando lá na página 3, onde tem a nossa capa de revista que nós estamos analisando, olha só. Essa imagem maior aqui no meio, ela mostra o que o texto aqui embaixo está falando, não é verdade? Então, todas essas imagens aqui, o dinossauro, o meteoro caindo, o vulcão, o desmatamento, a poluição, tudo isso aqui está exemplificando o quê? Extinções em massa. Processo natural ou culpa do ser humano? Toda essa imagem é para exemplificar isso aqui. Então, uma capa de revista, ela sempre tem uma imagem maior que exemplifica a reportagem principal dela. E a reportagem principal dela vem escrita em letras maiores, mais destacadas, para o leitor identificar do que aquela revista vai falar. Além disso, lá no alto vem o nome da revista. Como a gente já falou, o nome dessa revista aqui é Ciência Hoje das Crianças. Também tem aqui, olha, no cantinho, outras reportagens que tem nessa revista. Por exemplo, uma viagem ao Egito Antigo, como funciona a mumificação natural. Lá em cima, olha, uma luva viva é uma outra reportagem, parece uma experiência que vai ser feita nessa revista. Além do código de barras, olha aqui embaixo, bem pequenininho, o que a gente tem? A gente tem uma descrição sobre o que se trata essa revista, sobre o que é publicado nela. Embaixo disso, a gente tem a data, sempre tem a data de publicação na revista, qual o número dessa revista, tá? Então, todas essas informações fazem parte da capa de uma revista. Tudo tranquilo? Então, a atividade dessa semana: responder a página 4, responder a página 5 e responder a página 6, também pensando naquela capa de revista. Por fim, nós vamos pular a página 7 por esta semana, tá? E vamos fazer a atividade da página 8. Na página 8, você deve escolher uma dessas duas capas de revistas aqui. Nós temos a Super Interessante e a Galileu. E você vai analisar sobre o que essa capa de revista trata, como que a linguagem verbal e não verbal se relacionam e tudo mais. Combinado? Bons estudos essa semana, bom trabalho e até a próxima aula de língua portuguesa. Tchauzinho!